Sérgio. Oi, Julieta, tudo bem? Oi, Roberto. Tudo bem, Oi, Julieta, Tudo Valéria, bem? Boa Sérgio? noite ao público dos Três Tons de RH. É um prazer Legal. estar aqui com vocês. Pessoal, deixa eu só fazer a introdução. A gente está aqui com uma pessoa bastante especial, muito especial, né, que trabalhou com a gente durante um tempo. É a Maria Julieta Nogueira, uma profissional executiva de recursos humanos, com grande experiência em grandes empresas. Ela atua hoje como conselheira e como coaching, conselheira com formação pelo IBGC, coaching certificada, né, atua também fazendo advisory em gestão empresarial, né, e foi executiva de recursos humanos durante alguns anos, né, Julieta, e trabalhou com grandes organizações. Um pouquinho. uma coisa, né? Eu vou Tivemos falar mais ou oportunidade menos de trabalhar quanto tempo. junto, né? E preciso dizer que honra, né, poder ter esse momento junto com você, Julieta. Nossa, é tão bacana a gente poder estar junto com quem a gente admira, né? Além de ter amizade, além da gente, né, nós trabalhamos juntos todos, mas é admiração, né, de sempre, de uma Que carreira bom, linda. sem dúvida. Um Obrigadão, prazer é Julieta. meu de reencontrá-los e de poder conversar aqui com o público de vocês. Obrigada pelas palavras simpáticas. E a admiração é recíproca. Então, Legal. muito satisfeita, muito contente com o convite de estar aqui com o público de vocês. Espero poder bater um bom papo aqui sobre a nossa profissão, a nossa área de atuação, né? Eu costumo Exato. dizer que eu caí por acaso na área de RH, porque eu fiz psicologia, no último ano fui fazer um estágio, mas eu fiquei por opção. E eu gosto sempre de falar sobre isso com os públicos e principalmente com o público de RH. Eu fiquei por escolha, né? Mas caí por acaso. Eu fiz um curso de psicologia que foi bastante fraco em psicologia organizacional. Então, eu tive que depois me especializar. Fui buscar cursos de especialização e fui me desenvolver na área. Comecei como estagiária e terminei minha carreira executiva como diretora de RH. Né? Fiquei 40 anos na área. Eu sou bem mais velha do que vocês. É bom falar isso, Começou né? cedo, Começou Julieta. Cedo. cedo, Julieta. E Muitas nos histórias para últimos contar. 20, mais ou menos, em posições executivas, né? Assumi posição de direção, me reportando ao presidente, me reportando, fazendo reportes, né? Prestação de contas a conselhos. Então, fiz uma carreira executiva bastante longa e atuei nos diversos segmentos, né? Comecei em serviços, trabalhei muitos anos no sistema financeiro, onde a gente se conheceu. Trabalhei no varejo de lojas, e no final, na indústria. Eu fiz um movimento talvez um pouco inverso, né? Na minha época era muito comum começar em recursos humanos na indústria. E eu acabei encerrando meu ciclo executivo como executiva na indústria, né? E gostei de atuar em todos os segmentos. E, na verdade, gente é gente em todo lugar, né? Basta a gente entender as conexões entre gente e o negócio, né? E gostei muito de fazer isso. E atualmente, então, só completando aí a simpática introdução do Roberto, atualmente eu sou consultora sênior numa empresa de consultoria em governança corporativa, que se chama Mesa Corporate Governance. Eu estou atuando em projetos de governança empresarial, corporativa e governança familiar. A gente atua bastante em empresas de controle familiar. E, como o Roberto falou, eu tenho dedicado também grande parte do meu tempo ao coaching e mentoring. Eu tenho feito bastante mentoria, tanto para profissionais de RH como para líderes. Então, eu tenho mesclado coaching e mentoring na parte, então, de desenvolvimento individual. Eu escolhi, nessa minha fase de carreira, não como executiva, como consultora, ficar com um pé na governança e gestão, porque gosto muito dos temas de gestão empresarial, e um pé no desenvolvimento de indivíduos, né? Com mentoring e coaching. É isso que eu tenho feito ultimamente. Muito bom. Bom, a gente começa, né, com uma pergunta. Esse mês a gente está considerando como um mês de RH, né? Até porque o dia do profissional de RH foi em junho.
É E a verdade. gente está dedicando aí os nossos episódios exatamente para o profissional de RH. E a primeira pergunta, Julieta, é exatamente saber um pouco da tua visão, né, sobre o profissional de RH, teve alguma, se você percebe alguma mudança, né, na atuação do profissional de RH ao longo do tempo, até porque atualmente existem várias exigências diferentes, né? Exigências por Sim. conta até da pandemia, por conta das mudanças, da digitalização, coisas novas que têm surgido e o profissional de RH tem que se adaptar. Queria um pouco da tua visão a respeito, de uma maneira geral. Legal. Bom, eu acho que tem o tempo bem recente, que durante e pós-pandemia, né? E o tempo que antecedeu. Mas a minha visão primeiro sobre o papel de RH nos últimos anos e o que eu acho que se intensificou, se exacerbou com a pandemia, vou falar um pouco sobre isso. Como eu falei para vocês, eu vivi muitos anos nessa área, né? E, e eu vivi vários ciclos, né? Mas peguei o ciclo de desenvolvimento de recursos humanos bastante voltado à técnica, a metodologias, porque não havia a oferta que hoje tem, né, de metodologias e sistemas e tecnologia aplicada à gestão de pessoas. Eu vivi uma fase bastante tecnicista em que os profissionais tinham que aportar bastante métodos e processos e tecnologia aplicada à gestão, seja para seleção, para treinamento, para avaliação de pessoas, né? A fase que antecedeu essa foi uma fase mais legalista e administrativa, né? Eu já peguei uma fase bastante técnica de ênfase de atuação da área de recursos humanos. E de uns anos para cá, muito se fala sobre a atuação estratégica, né? Em recursos humanos. Eu tento sempre desengravidar um pouco esse termo, né? Nós Porque também. cabe tanta coisa dentro dele. E eu acho que o termo estratégia ou estratégico ficou um pouco banalizado nos últimos Com tempos. A gente fala certeza. até estratégia para comprar um produto, né? Eu acho que isso não é estratégia. Eu acho que estratégia passa sempre por ter uma visão de futuro. Estratégia é sempre de médio e longo prazo, né? Se eu vou adotar alguma tática hoje ou amanhã, é mais uma tática do que uma estratégia, né? Então, eu acho que o papel de recursos humanos mudou nos últimos tempos porque a gente foi exigido mais por essa visão estratégica, que para mim passa por três coisas principalmente. Pela questão de ajudar a empresa a definir a sua visão de futuro para as pessoas e para a liderança, sempre alinhada à visão de futuro da organização, né? Passa por exercer uma influência, né? O que é ser estratégico? É poder estar participando e influenciando decisões. Decisões sobre a empresa ou decisões sobre as pessoas, né? Então, geralmente, isso requer um posicionamento, vamos dizer assim, na mesa, na mesa de discussão, pelo menos, né? Do debate e das decisões sobre pessoas, né? E passa por, então, fazer boas perguntas. Porque, de fato, a gente nunca tem uma clareza enorme, né, sobre o futuro. E se estratégia requer pensar sobre o futuro, eu acho que tem um papel muito relevante, né, em recursos humanos, que é de fazer as boas perguntas, né? Seja para o CEO, seja para o líder com quem a gente trabalha, se a gente for um business partner de uma área de negócios, quais são essas boas perguntas, né? Quais são os rumos dos negócios, como os negócios tendem a se diversificar, crescer, diminuir, e a gente ajudar com as perguntas que dizem respeito às pessoas, né? Então, que competências nós temos instaladas, que competências temos que desenvolver para o futuro. Isso tudo, para mim, é ter um posicionamento estratégico. E às vezes a gente tende a ir muito rapidamente para as respostas, porque nós fomos muito treinados a dar respostas, né? O Exato. mundo acadêmico, educacional, e resposta certa, né? As provas exigiam que a gente fosse, para ir bem, significava ter resposta certa, né? E quando a gente assume uma posição
mais estratégica, a gente tem que fazer as boas perguntas e compartilhar essas perguntas, né? Ou as reflexões oriundas dessas perguntas com os gestores de negócios. Para mim, esse é o papel fundamental de recursos humanos. Estejamos na posição que estivermos, né? Porque às vezes a gente pode ter um business partner de uma área, as questões vão ser relativas a essa área. Se a gente estiver sentado numa mesa de direção, num comitê de direção, nós temos que fazer essas perguntas sobre a empresa, né? Então, para mim, isso é ser estratégico, né? E você me perguntou, Roberto, sobre o que mudou na pandemia, né? Ou mais recentemente. Eu acho que o mundo, né, os países, o planeta vinha num ritmo tão acelerado de tudo, né? E a pandemia foi um freio abrupto, né? E que pegou a gente desprevenido, né? O mundo se preparando para uma terceira guerra e a gente vivendo uma guerra contra um ser invisível que está assolando o mundo e que a gente não sabe direito ainda as consequências disso, né? Eu acho que a pandemia, ela ajudou ela fez emergir algumas coisas que estavam escondidas ou que a gente não queria ver. Eu acho que ela potencializou alguns problemas e dificuldades que o mundo vinha vivendo e ela escancarou algumas deficiências, dificuldades, né? Sejam sociais, sejam econômicas, né? E principalmente no aspecto social, né? Se a gente olha para o nosso país, né? Eu acho que a pandemia escancarou a desigualdade, né? Que existe e que existiu e foi até exacerbada nos últimos anos. Ela, de fato, emergiu. Eu faço uma analogia com o rio que vinha volumoso e frondoso, né? Com a água correndo naturalmente, e a água baixou, né? E os problemas emergiram, as dificuldades que já existiam, elas emergiram de uma forma muito forte e evidente. E aí, em relação ao papel de recursos humanos nessa fase tão crítica, tão sensível, em que a gente não sabe ainda, as incertezas aumentam, eu acho que é de ajudar a evidenciar o que não está ainda evidente nas empresas, com as boas perguntas, ajudar a propor caminhos e soluções. Eu acho que isso vem acontecendo. Pela minha observação, pelo que eu compartilho ainda com colegas de recursos humanos, ou nas lives e todos os fóruns de discussão que eu tenho participado, eu tenho percebido que, por exemplo, com exemplo simples, né, da prática em home office, que já vinha sendo instalada e a pandemia acelerou. Recursos humanos teve que achar logo uma solução e métodos e processos e disponibilizar tecnologia e, principalmente, ajudar os líderes a liderarem remotamente, né? E se presencialmente já não estava fácil, remotamente outras dificuldades vêm à tona, né? Então, eu vejo assim o papel de RH na pandemia, ajudando a viabilizar, contribuindo para viabilizar algumas soluções, sejam no remoto, seja no presencial. As indústrias que voltaram, não é? Tiveram que voltar com protocolos muito severos de controle, de segurança, para tentar esse bloqueio, né, da proliferação, da contaminação. Então, o papel, vamos dizer assim, de contribuição de RH se torna mais relevante e muito mais evidente. Essa é a minha percepção. Seja para implantar um home office, seja para fazer operar uma indústria que não tem como atuar à distância, né? Os processos produtivos, e olha como os processos produtivos de alimentos e material de higiene, tudo não puderam parar, pelo contrário, né? Tiveram que intensificar. Então, a gente tem toda a população que está na linha de frente da produção, né? Com certeza. E requerendo protocolos muito diferentes dos anteriores, né? Então, os desafios só aumentaram, na minha opinião. Julieta,
você tem atuado com tantos executivos e agora, nesse momento, não é diferente, você faz coaching, mentoring. Quais são as questões hoje mais presentes em termos de preocupações, de ansiedades dos executivos, que eu acho que também ajuda, né, o pessoal de recursos humanos a entender um pouco quais seriam as perguntas ou como ajudar, né, os executivos nesse momento também a trilhar, né, a traçar novos rumos para as organizações e para as equipes. Eu acho que existem, primeiro, preocupações mais gerais com o que será, né, o pós-pandemia, do ponto de vista do mundo, da economia. Tem preocupações gerais, né, e pertinentes, porque de fato não sabemos, né? Eu acho que tem muita coisa ainda em suspensão e quando começar a cair, vão cair em lugares diferentes do que estavam anteriormente. Então essa é uma preocupação forte e genuína e que traz muita incerteza, né? Na verdade, ela é cheia de incertezas, mesmo em relação à própria pandemia, não é? Não sabemos ainda se seremos vacinados uma vez por ano ou não, se as variantes do vírus vão continuar. Então, tem muita incerteza, tanto em relação à pandemia, como em relação à economia, aos negócios, né? Já existem algumas evidências de alguns negócios que já estão e vão continuar retraídos e outros que crescem, né? E em situação de crise é sempre assim. Então, as preocupações são com a própria situação do mundo e da pandemia, preocupações com a economia, e aí, em cada segmento, as preocupações específicas de cada segmento, né? Eu li na semana passada, não sei se de conhecimento de vocês e do público, uma entrevista interessante com o Eduardo Janetti na revista HSM. E ele fala dos negócios que verdadeiramente vão diminuir ou retrair, né? A própria aviação, porque a gente vinha num ritmo aceleradíssimo, né? E insustentável, não é? De voos dentro do país e para fora do país. Quantos casos eu ouvi de executivos que faziam bate-volta para Nova York, né? Uma coisa que não se sustenta, né? E eu espero que esse aprendizado do trabalho remoto venha para ajudar a solucionar questões desse tipo. Muitas coisas que eram feitas presencialmente que possam ser feitas remotamente, né? Eu fiz um mentoring com um executivo de publicidade, só para ilustrar, e ele me contou que ele chegou aí para Porto Alegre para fazer uma reunião de meia hora, né? Um voo de 1 hora para fazer uma reunião de meia hora, isso não é sustentável, né? Não pode ser. Mas só como exemplo. Mas o que então surge de preocupação? E a sua pergunta, Valéria. Como fazer, então? Como voltar? Será que todos vão aceitar, né? Uma reunião remota? Isso também faz parte da preocupação hoje dos executivos, não é? E a preocupação com a questão da liderança aí remota, né? Eu percebo que a maioria achou soluções e a gente está aprendendo durante esse ano e 20, início de 21 agora, a trabalhar cada vez melhor com os instrumentos, com as ferramentas remotas, mas percebo que há uma lacuna e há uma necessidade da volta do presencial, seja por parte dos executivos, né, dos líderes, seja por parte da população, do público mesmo, das equipes. Então, essa também é uma preocupação, né? Porque também quando começou uma abertura e alguns escritórios voltaram, a pandemia voltou, os números voltaram a crescer, houve de novo um fechamento e eu acho que a gente vai viver isso ainda, alguns ciclos, pelo que eu tenho lido e ouvido dos infectologistas, né? Não tenho bola de cristal sobre isso. Então, essa questão de lidar com essa expectativa e com a frustração que vem, né, de não poder voltar para fazer uma reunião numa mesma sala
olho no olho, é também desgastante. Isso também tem trazido preocupação e certo estresse por parte dos executivos. Eu observo isso. Esse vamos, mas tem que recuar, né? Retomamos, mas tem que recuar. Tanto para os planos de negócios, como na liderança de equipe. Julieta, quando a gente Oi, conversa... Oi, Serginho. Oi, Serginha, pequenininha. Ô, Julieta, quando a gente conversa, como você estava falando, né, com os colegas de recursos humanos, ou até com alguns líderes, né, mas principalmente de recursos humanos, a agenda parece assim interminável, né? Porque além dos pontos que você mencionou, a gente está falando, tem saúde mental que está na agenda, tem a diversidade, tem áreas de recursos tendo que tomar conta de sustentabilidade ou ISG. Nossa, aí tem toda a parte de tecnologia, acho que o Roberto mencionou. Sim, a agenda, a própria liderança, como você falou, né, o desenvolvimento da liderança dentro desse novo contexto em relação ao desenvolvimento de negócios, como fazer a gestão de equipe de uma forma remota, ou seja, assim, está saindo pelas tampas, né? Como é que você vê isso? Assim, de novo, eu sei que você acabou de dizer que não tem bola de cristal, mas a sua percepção sobre a agenda e prioridades, assim, o que está na sua cabeça assim, nesse sentido, né? Para o pessoal não se perder, né? Tanta coisa, né? Então, nesse aspecto, Sérgio, eu acho que na verdade, eu acho que a gente tem que mudar a agenda e não só adicionar. Vamos ver se eu consigo explicar. Não é possível só adicionar. O que temos que mudar é a agenda. Então, você deu, aí na sua fala, você deu um exemplo, sustentabilidade e ESG. ESG é uma sigla que foi agora instalada há alguns anos atrás pelos investidores que vão começar a avaliar as práticas ambientais, sociais e de governança para decisão de investimento. Mas o ESG é a evolução da política de sustentabilidade, não é outra coisa. Porque o que é trabalhar de modo sustentável, né? Ou atuar de modo responsável do ponto de vista social, ambiental e de governança. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa agenda, ela não é nova, ela já está instalada, ela já está presente há alguns anos. Então, o que as empresas e nós de recursos humanos temos que fazer é entender o que é novo para incluir nessa agenda de sustentabilidade que as empresas já vinham trabalhando. Então, não é em adição, é a mesma coisa, mas que muda de conteúdo, vamos dizer assim. Uhum. E é isso que a gente tem que aprender, por isso que a gente tem que se atualizar, ler, né, sobre essas novas práticas ou exigências do mercado. Você citou também o trabalho remoto, né? O trabalho remoto, a gente já vinha discutindo tanto a questão do papel do líder, o líder próximo, o líder participativo, o líder que sabe fazer perguntas e não só dar respostas, né? O líder coach, que é esse. De fato, a gente tem que trazer agora para a agenda esses temas na atuação remota. Então, de novo, é substituir, não é em adição. Os desafios de liderança, eles já vinham sendo debatidos, não é? A liderança autoritária, a liderança muito centralizadora, né? A liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, já vem sendo questionada há anos. O ingrediente novo é que agora a gente tem que fazer isso remotamente. Mas então, é a mesma agenda que a gente substitui as ênfases, os conteúdos. É essa a minha visão. Não podemos só adicionar. E eu acho que esse é o nosso papel também perante as organizações, perante os CEOs, perante as diretorias, a gente ajudar a decodificar essas coisas, né? A entender,
decodificar e fazer as propostas, né? E ter um posicionamento, né, Julieta? Se posicionar em relação a E se isso. posicionar. Porque, como você falou, concordo, não dá só para adicionar a agenda, senão fica... Não tem como Porque administrar. também não é o caso, né, Sérgio? Essa agenda ela já estava presente, não é tudo novo. O que veio de novo realmente e surpreendente foi a pandemia provocada por um vírus. Isso é novo. Mas as discussões de liderança, gestão empresarial, governança, sustentabilidade já estão presentes há uns 15, 20 anos. Essa discussão ela já existe. Agora, então, é mudar a agenda, é mudar a conversa. Né? Eu tive uma líder que falava isso, é mudar a conversa. Mas o tema é o mesmo. A gente tem que conversar de um outro jeito. Muda o cenário, né, Julieta? Muda um pouco o cenário, onde acaba que os personagens, né, as características, elas existem. E aí, esse cenário, eu acho que traz, inclusive, uma evolução nesta conversa, né? Você trouxe uma coisa, desculpa, Roberto, eu sei que quer fazer uma pergunta, mas eu queria acentuar que né, a gente não se contém, a gente não se controla, né? Você está falando de recursos humanos que ele não tem o foco vou chamar de fazeção, no fazer, porque quando a gente elenca uma série de temas, dá sempre aquela batida do vou entregar um programa disso, um programa daquilo, outro, e não é nada disso, né, que a gente está falando aqui. Não é a entrega. A entrega ela é uma resultante de uma série de reflexões e de conversas. O que a gente está dizendo aqui é o RH que ele entra num outro momento, né? Na elaboração do presente, do médio prazo e do longo prazo. É isso? E tem entregas também. A questão é separar o que são as entregas de curto prazo. Então, tem nessa atuação aí estratégica, entra também a questão de saber priorizar, de discutir essas prioridades com os gestores, não é? Porque não dá, como o Sérgio falou, só para acrescentar. Então, criar listas, né? Recolocar no tempo, né? O que era uma prioridade antes da pandemia pode ter, e eu acredito que mudaram as prioridades, né? E talvez algumas nem voltem. Essa que é a questão. E talvez isso seja bom, né? Então as pessoas perguntam, o que vai ser pós-pandemia? Não sei, não sabemos, mas nós temos que ficar atentos a isso, a fazer as escolhas certas, né? O que não precisa voltar, não é o caso. Mas que no automático a gente vinha fazendo, né? Então é de fazer as escolhas. E eu acho que o momento é oportuno para isso. E a gente vai fazer isso por uma necessidade, né? E não por uma escolha, talvez. A necessidade está trazendo essa importância da gente repriorizar, reorganizar, e não naquela batida insana de entregas, como você usou, sem muita crítica, né? Então, que entregas são relevantes para o momento atual, né? Julieta, que coisas já estão claras e que coisas não tão claras ainda, que a gente tem que ter humildade de reconhecer. Eu vejo assim, como se a cada fase, né? Eu acho que daqui até o final do ano, a gente, também algumas cortinas vão se abrindo para que a gente tenha maior visibilidade e aí sim a gente vai propondo de acordo com a maior visibilidade. O que eu acho que é um pecado mortal é as coisas que já estão claras e visíveis, a gente não atuar sobre elas. E às vezes a gente fica buscando adivinhar ou desenhar um futuro que não está claro ainda, sem atuar nas evidências, sem atuar nas coisas que já estão claras e evidentes. Então, o convite sempre que eu faço aos profissionais de RH, meus colegas, é esse: o que já está claro e evidente? Vamos atuar sobre isso, né?
E vamos continuar muito alertas e vigilantes em relação a tudo que vai se descortinando, para aí sim, a partir disso, ir fazendo a proposição e o ajuste de caminho. É um ajuste de caminho permanente. Aliás, eu sempre acreditei nisso, né? E agora mais ainda. A gente não consegue desenhar uma estratégia, escrever em pedra, né? Oh, nem pensar, nem pensar. Mas Mas Julieta, pode deixa eu mudar de acordo com o que emerge, de acordo com agora. É muito importante que a direção esteja clara sempre, senão qualquer vento nos leva, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer vento ajuda. Que a direção esteja clara, mesmo que haja alterações, e que essas mudanças sejam comunicadas, compartilhadas, para gerar um engajamento. Não há boa estratégia se ela não for implementada, não é? Perfeito. Como que a gente gera engajamento da turma, né? Da equipe para seguir na direção desejada? É comunicando, fazendo uma boa gestão da mudança, né? E essas exigências, se vocês me perguntarem o que mais mudou nos últimos tempos em termos de exigência para o profissional de RH, eu acho que foi isso, né? Como a gente ajuda as organizações a terem maior clareza, comunicam melhor essa direção, esses macro-objetivos, como engaja as pessoas nessa direção, né? De maneira transparente, participativa, como a gente ajuda um gestor, um CEO, por exemplo, às vezes dizer não se ele não sabe, ou não posso dizer, né? Que é a história da comunicação. Então, eu vejo um papel muito relevante da nossa área nesses processos de mudança. E agora é o que mais a gente tem, né? É mudança. Julieta, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito de capacitação, né? Quando a gente olha hoje, né, o volume de informações gerados, né, principalmente por conta de um desafio que todas as empresas têm, que é o de transformação digital, né? A maioria das empresas tem esse desafio, né? E claro, isso reflete para o líder e claro, reflete para a função de RH, né? A gente olha no aspecto de capacitação, né, hoje um volume muito grande de informação, né, acho que há um tempo atrás era muito mais fácil, digamos, delinear, né, o que efetivamente deveria ser treinado, né. Hoje eu acho que o maior desafio é talvez desenvolver um senso crítico, né, nas pessoas em relação ao que elas estão absorvendo, né? Como é que você vê? Qual é a tua visão em relação a isso nesse momento? É um momento de demanda grande, principalmente pelo fato da transformação digital, que é um aspecto crítico aí para as empresas. Eu acho que realmente com a aceleração, né, da tecnologia, do avanço da tecnologia e da comunicação, a gente é totalmente invadido por informação, né? E aí entra também, você usou o termo, Roberto, um senso crítico para a gente separar e escolher, né, as informações relevantes, seja para a nossa atuação, seja para conhecimentos gerais e visão geral de futuro. O que eu percebo sobre o digital, que aí você trouxe, é que as organizações também estão absorvendo, estão introjetando um novo jeito de funcionar, né? E que eu acho que traz algumas vantagens, que são o modelo aí, o Scrum Master, né? Trabalhar por squad, que são os produtos no curto prazo, que você consegue obter o produto mínimo, né? Requerido. Você, na verdade, eu acho que é uma maneira interessante de implementar um projeto grande, que a gente fatia em pequenas partes e cuja liderança de cada parte emerge, né? Não é uma liderança hierárquica necessariamente, eu acho que tem muitas vantagens. Mas eu acho que o principal em tudo isso mesmo aqueles que já nasceram no ambiente mais digital, mais contemporâneo, estão encontrando uma dificuldade, essa foi a minha experiência recente,
em trabalhar de maneira colaborativa. Eu não gosto muito desse termo, mas vou usar, que o nosso mindset ainda é competitivo. Certo. E aí está formada a confusão, eu acho. Então, eu vivi uma experiência, vou compartilhar com vocês, já no meu último ano como executiva, a gente implantou um projeto em RH usando a metodologia, né? Então, Toyota Model, com squads, e foi interessante. E uma vez por mês tinha uma reunião com os 2 diretores, eu como RH e o diretor de TI, que era um projeto integrado. Recursos humanos, TI e o nosso fornecedor. Eu tinha uma empresa, um fornecedor de sistema, de consultoria, uma consultoria, um terceiro. Então, era um projeto que exigia essa gestão tripartite, né? E enquanto as coisas estavam indo bem, tudo bem. De repente, deu algum tilt no processo e nós fizemos uma reunião, que a gente fazia reunião mensal, e muita gente na mesa, umas 12 pessoas, e eu percebi, assim, num certo momento, que, de fato, as 3 partes envolvidas estavam naquela situação buscando quem era o culpado. Esse é um modelo competitivo que está muito arraigado, que a gente tem que ter muita consciência Os disso. modelos de recompensa das empresas ainda estimulam isso? Estimulam, né? Então, a gente cresceu no mundo competitivo, a Sim. gente só passava de ano se a gente fosse bem na escola, né? A gente cresceu e viveu no mundo competitivo, o mundo empresarial ainda é muito competitivo, né? É um funil enorme, a gente sabe disso. E aí, de repente, a gente vem e começa a falar de um método que requer colaboração, requer a abertura do time para a liderança emergir. Imagine, né? E eu me lembro, então, nessa reunião, de repente, eu saquei isso e falei, gente, nós estamos aqui falando no método colaborativo e veja o que aconteceu nesses últimos 15 minutos da reunião. Cada um está dizendo quem foi o culpado, se foi o terceiro, se foi RH ou se foi TI. Espera aí, está tudo errado, né? É a cultura influenciando, né? É a Vamos cultura. começar, vamos recomeçar e vamos rever. Voltar para os Aí, princípios e... todo mundo levou um susto e aí houve... Lavamos a roupa suja em casa, estávamos os 3 players, estavam na mesa, então, né? E vamos ver, então, onde falhamos no processo. Porque enquanto a gente continuar com essa postura de quem foi o culpado, nós não vamos achar solução, né? Então, isso muda substancialmente, eu acho, né? Onde A própria estrutura, estão né, as Julieta? soluções? A forma como as organizações estão estruturadas, né, por departamentos, e aí cada um olha o seu pedaço, a sua equipe, é tudo o seu, né? Tem É, tudo aquela os característica do dono. territórios muito delimitados, né? E aí você fala, não, vamos trabalhar agora de maneira colaborativa, sistemas abertos, não vamos só fazer isso internamente, mas vamos fazer isso com o restante do mercado. E aí não bate, né? Porque a própria estrutura ela é antiga, Ela ela é está baseada no hierárquica, sistema da Revolução Industrial, né? ela é Quase. hierárquica, Não, ela é Valéria, e tem muitas estruturável. empresas abrindo para trabalhar com startups, com outro. Então, esse ecossistema, né, trabalhar dessa forma colaborativa é muito complexo, muito. Não é para qualquer um, né? Isso é novo. Isso é novo, Sem dúvida, sem dúvida. né? Não, e o que E me aí, deixa maluco é quando as pessoas falam isso naturalmente, como não tivesse acontecendo problema nenhum. Ah, tá tudo funcionando tão bem. Olha, difícil, difícil. difícil. Por isso que a gente tem que reconhecer, né, onde não está bem, aquilo que eu falei antes, a gente tem que ajudar a evidenciar os problemas e não ficar só fazendo o jogo do contente, né? Como se tudo também fosse lindo e fácil. É difícil trabalhar desse jeito também. Não é simples, porque a gente está muito ainda com práticas arraigadas. Então, a gente volta para a questão de fazer as boas perguntas, de trazer, né, para a mesa e não deixar embaixo do tapete os conflitos, as dificuldades, né? Compartilhando mais essas dificuldades, né? Onde está
pegando, né? Eu costumo brincar com os jovens, o que está rolando e onde está pegando, né? Vamos identificar? E esse papel é muito nosso, sabe? De trazer isso à tona, de trabalhar essas questões, de não deixar essas coisas escondidas, né? Para a gente otimizar os processos, senão nós vamos só brincar de trabalhar de um outro jeito. Mas, de fato, não muda nada, né? Sem dúvida. E essa é uma competência do RH, né? De ter essa capacidade de leitura, né? De realizar um Isso. diagnóstico de uma maneira mais ampla. E a gente vê, eventualmente, assim, algumas empresas, e até eu queria ouvir você sobre isso, algumas empresas criaram até uma certa resistência ao RH. Então, eventualmente, a gente ouve, eu já ouvi, né? Ah, é um RH antigo, um RH que não, a gente tem aqui uma outra ideia sobre o RH, e aí, muitas vezes, um profissional, um executivo de uma outra área acaba assumindo essa frente, porque ele tem outras competências que não necessariamente de recursos humanos. Então, em alguns lugares tem até um certo bloqueio, assim, tem um paradigma mais negativo a respeito de recursos humanos. Eu não sei o quanto você tem sentido ou já sentiu isso, né, recentemente, mas eu vejo o RH com essa competência muito clara de identificação de cenários, né, ou necessariamente deveria ter, né? Essa é uma competência que deveria ser, né, da equipe de recursos humanos, ou de gente, ou de pessoas, né? Nome novo agora, gente, gestão, eu gosto, eu prefiro. Mas tenho percebido Também. muita dificuldade de mudar essa narrativa, que também é um termo moderno. É o tema, né? Mas o que eu costumo dizer é que, ok, vamos mudar o nome. Eu acho bom, já acho que está na hora. Mas vamos mudar a essência também. Vamos mudar a postura, vamos mudar a abordagem. Não basta mudar o nome. Né? Não basta chamar a área de gente de gestão para ela ficar mais estratégica, ou mais bonita, ou mais com esse olhar para as pessoas, sejam elas, né, todas as equipes da organização. O que eu tenho observado, Valéria, em relação à sua observação, é o seguinte: se RH não está sendo ouvido, se RH está ficando de escanteio, se RH não tem sido chamado para as conversas importantes, é porque a gente falhou. Houve uma falha, aí eu acho que é inevitável essa constatação. Se a gente está voltando, né, para a fase administrativa, legal e de suporte e de admite esse aí, os gestores escolhem e mandam para RH para colocar na folha. Se a gente não está sendo chamado para as conversas relevantes, é porque a gente está falhando. E aí o convite que eu faço, porque não dá para ficar na choradeira, né? Ai, eu não sou ouvido, ai, eu não sou Em cima do muro, né, eu não sou Julieta? Você está em cima chamado. do muro. É fazer as perguntas do porquê, né? Eu estou me posicionando, eu estou contribuindo, eu estou fazendo as perguntas certas, eu volto para o começo. Porque muitas vezes o valor agregado é um clichê, mas é fazer a pergunta certa para o CEO, por exemplo. Né? Eu fiquei mais de 20 anos me reportando aos presidentes das empresas. E eles me falavam isso. Nossa, você me fez pensar em coisas que eu não tinha pensado. Você me provocou aqui. Né? Ou você me fez considerar um lado da situação, da questão que eu não tinha considerado. Né? E às vezes é pelas perguntas que a gente faz. Então, essa é a minha visão, Valéria. Ela é meio forte e contundente, mas se a gente não está sendo chamado, é porque a gente está falhando na função primordial. Porque para as questões mais administrativas, legais, tem soluções, né?
as processuais, têm soluções. Né? Aí não precisa necessariamente ser... A gente viu o movimento nos últimos anos de todos os todo transacional e para um centro de serviços compartilhados, né? Que absorve, principalmente nas grandes corporações, que tem muitas unidades espalhadas. Isso foi uma conquista enorme em termos de escala, né? De ganho de escala e de despesas administrativas, quando você centraliza num centro de serviços. Centro de serviços compartilhados se aplica para algumas organizações. Então, o transacional, ele foi sendo resolvido pelos sistemas, né, que foram sendo aperfeiçoados, os sistemas de gestão mesmo, né, sistemas de folha e etc. Então, o que de fato fica, né, de papel para a gente é esse papel mesmo no desenvolvimento, né, da organização, dos indivíduos, esse monitoramento constante do clima, né? Não precisa nem fazer pesquisa. Se a gente roda a empresa, a gente tem indicadores de clima. Se a gente conversa com os colaboradores, a gente tem percepção. Clima é percepção, não é? Claro que uma pesquisa de clima pode ajudar muito a evidenciar, a fazer estatística, a identificar pontos, áreas que estão mais sensíveis, enfim. Mas eu digo, ao caminhar pela organização, a gente tem indicadores de onde estão as dificuldades para compartilhar com os gestores. Sempre assim, né? Sempre assim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Julieta. Se fala muito hoje, né, de experiência do funcionário, né? Está claramente ligado a um elemento, né, que é importante para as organizações, que é engajamento, né, engajamento dos profissionais, né? Como é que é a tua percepção em relação a isso? O que a gente tem que atentar, né, para estimular o engajamento dos funcionários na tua visão? Eu acho que a principal questão a ser discutida e vamos dizer assim, instalada para aumentar o engajamento são, acho que, 3 ingredientes, assim, a transparência na comunicação. Não dá para esconder, né? Tem o mito da confidencialidade ou o mito da sensibilidade. Não, isso eu não posso falar. As expectativas existem, a Rádio Corredor existe. E quanto menos a gente fala do que precisa ser falado, mais a gente faz proliferar a fofoca, o espaço é ocupado de qualquer forma, de intriga. Né? Então, transparência na comunicação. Não tem outro jeito. O outro já faz parte até das pesquisas de resultado, é a autonomia. Autonomia sempre nos níveis adequados, não é? E aí passa pela capacitação, como você falou, né, Roberto? A gente só pode conceder autonomia se a gente está garantindo capacitação, né? Seja para uma operação fabril, seja por uma função administrativa, seja por uma função de liderança. Então, autonomia. Autonomia é um ingrediente fundamental de engajamento, né? Eu diria isso, é transparência, participação e autonomia. Participação sempre na esfera possível, né? E dando essa clareza também do que é possível contar, o que é possível participar, não é? Criando fóruns de discussão, de debate. Eu acho que isso aumenta o engajamento, né? Que é a questão da participação. Então, eu diria transparência, participação e autonomia. Julieta, a Célia Marchioni está fazendo uma pergunta aqui. Um abraço para a Célia. Oi, Célia. Abraço, Que bom. Que bom. A gente adora você, viu, Célia? Também. Valéria, você vai contar a única pergunta que eu vetei, não? Qual? Eu ia deixar para o final. Eu vou deixar para o final. No final eu vou falar qual foi a pergunta que a Julieta vetou. Fica no final. Maria. Algumas perguntas possíveis. Eu vetei uma, hein? Mas Mas é que a gente sabe a resposta. Eu sei a resposta, por isso que ela vetou.
Saia justíssima, vocês vão me Então. encontrar. Célia, Então, a Célia está perguntando, né, se os CEOs e os diretores das empresas querem ou estão dispostos a serem questionados, né? A gente, no nosso canal, também às vezes recebe essa pergunta, né? O quanto eles estão abertos, dispostos à resistência. Como é que você tem visto, é Julieta? difícil responder isso genericamente, viu, Célia? Eu diria o seguinte, tem uns que estão, é um gradiente enorme de possibilidade, de abertura. Tem uns bem abertos e outros nada abertos, ou totalmente fechados. Então, a gente também tem que aprender a abrir as portas que estão fechadas, né? Entendendo isso. Tem uns bem abertos, eu acho. E eu acho que isso mudou nos últimos anos. Minha percepção. Até um tempo atrás, a gente encontrava mais portas fechadas mesmo. Eu acho que grande parte dos executivos se abriu para essa questão de ser questionado, de ser perguntado, de ser apoiado em temas que ele não tem tanta sensibilidade ou domínio. Eu acho que isso melhorou na minha percepção. Mas tem alguns que continuam fechados. Então, também eu costumo, quando estou trabalhando com profissionais de RH em transição de carreira, eu coloco essa questão, olha, essa também passa a ser um critério de escolha seu, né? Onde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, né? Porque isso a gente consegue avaliar num processo seletivo, e estando dentro da empresa também, né? Você faz uma proposta, recebe um não, e não quer nem conversar, faz outra pergunta, deixa para lá, não quero tocar nisso, outra pergunta, você já tem aí um diagnóstico de como o seu CEO está, né? Ou é. Então, eu diria, não desista, insista e persista, sempre considerando também que é uma questão delicada essa, mas a gente tem que aprender a fazer isso. Eu digo assim, eu encontrei portas fechadas na vida. Eu evitei chutar a porta, mas eu fui tentando, porque eu acho que tem outras maneiras de abri-la, né? Ou de quebrar a porta. Dá uma chacoalhada assim, né? Mas às vezes a gente tem que tentar mais de uma chave, sabe? Eu acho que eu faria essa metáfora. Então, os que estão fechados, vamos tentar identificar que chave abre, né? E vamos tentar, né? Nem sempre isso é possível. Mas eu acho que estão cada vez mais abertos. Mas eu volto, depende da nossa postura, gente. Não tem milagre. Depende da postura que a gente assume perante o CEO, sabe? Ô, Julieta, a gente está meio que caminhando para o final, que é uma grande pena, passou muito rápido, né? Sem Muito. dúvida. E antes daquela pergunta que a gente vai voltar, né? Eu queria Uhum. fazer talvez uma última, não sei se o Robertinho e o Serginho tem mais Já alguma, estamos mas por final. eu queria fazer uma pergunta que é assim, olha, como o nosso foco são os profissionais de RH e são aqueles que estão buscando desenvolver uma carreira, eventualmente até aqueles que não escolheram a carreira ainda e que o RH é uma opção, enfim, para você, por que é que vale a pena trabalhar em RH? Bom, eu contei que eu Pergunta de $1 milhão comecei e fiquei por opção e fiquei só 40 anos, né? Então, eu posso Você dizer, pode responder muito bem eu essa posso Melhor do pergunta. dizer que que ninguém. gostei, né? Por que vale a pena? Porque é uma área, de fato, que a gente consegue exercer influência. Vai depender de como a gente se prepara para isso, né? Não é tudo fácil. E se preparar significa ter uma visão geral do mundo de negócios, empresarial, né? Porque a gente não consegue influenciar se a gente não entra em conexão com os executivos, né? Então virou um clichê também, né? Conhecer o negócio. E é verdade, a gente tem que conhecer de negócios também, né? Então, por que vale a pena? Porque é uma área que a gente pode influenciar, né? De fato, e atuar com a complexidade que é
lidar com pessoas, né? Mas isso também precisa ser uma escolha, porque é complexo, né? É complexo, é difícil, então vale a pena também por causa disso, né? Porque é um desafio permanente, permanente. Para quem gosta, eu gosto Os guerreiros. Essa é a área, né? Não, pra Essa é por aí. Bom, e a última Legal, gente. pergunta, que a Julieta não quis responder de jeito nenhum. Eu sei porque ela não quis, para não deixar vocês dois sem graça. Que pergunta é essa? Essa pergunta é uma resposta Como muito assim? óbvia, né? A pergunta foi, Julieta, de quem que você gosta mais? Do Roberto, do Serginho ou da Valéria? É óbvio que ele Fazer uma então, pose assim de. é só isso. Eu amo os três. Saiu bem, saiu bem. Essa é boa, boa, boa. Eu amo os três. É o tipo da pergunta que filho faz para mãe. Exatamente. De quem você mais gosta? Os três marmanjos, né? Eu gosto Mas muito nós de estamos vocês. assim falando da sua vida, né? Todos os dias a gente estava ansioso, nós estávamos ansiosos, né, por ter você Foi aqui um com a gente. prazer, foi um prazer. Não, e a gente reencontrar. lembrando as histórias, as situações que a gente viveu, a Nossa, loucura, as Eu mudanças. também. Sabe o que eu lembrei hoje, Sérgio? Da implantação do PeopleSoft. Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Roberto, Ai, meu Deus. a Valéria é posterior, né? Ela não pegou Eu vim depois. Santa implementação. implantação de sistema. Muitos carnavais. Mas foi muito bom, né? Muito bom. Muita aprendizagem. Muito O bom. que vivemos. Só boas lembranças, né? Boas risadas também. Vamos Boas gravar risadas. um vídeo junto com a gente, com 3 tons? Você topa? Eu fiz essa pergunta aqui para você não poder fugir. Como é que é? Desculpa, eu não ouvi. Gravar vídeos com a gente. Isso, você Sim, já está sim. convidada para gravar Sim, alguns com a maior gente. prazer. Mas aí a gente Eba. tem que contar essas Legal. histórias todas aí, hein? Isso. Vamos, Vamos fazer vamos. isso. Vamos sim, eu quero, já topei. Legal. Vocês só vão me ajudar, porque também não sou tão boa em gravar vídeo, não. Então, vocês me dão umas A aulas. gente gente dá as faz dicas. Legal, gente. Essa vai ficar gravada ou não? Algumas perguntas. Vai ficar Vai. gravado. Vai. A gente vai deixar no YouTube. Roberto, explica como é que fica agora. Legal, gente. A gente Tá está bom. encerrando aqui a nossa live, né, o nosso bate-papo de sexta-feira. Participe dos próximos. Com a nossa convidada especial, Maria Julieta Nogueira, né, executiva de recursos humanos. Essa live ela fica gravada no YouTube. Você pode ouvir também em outros canais, no Spotify, no Deezer. Assista, né? E não esqueça no YouTube de assinar, né, de se inscrever também no Instagram, né, de se inscrever. E, ok, um abraço para todos. Grato, Julieta. Se Abraço. tiver comentários, escreve pra gente, que a Julieta Isso. responde e a gente passa pra vocês. É isso aí. Pode sim. Um abraço, foi Legal. um prazer encontrá-los. Um abraço a todo Tchau, mundo aí. gente. Um abraço. Um beijo Um abraço. grande. Beijo, Tchau, Julieta. tchau. Até logo. Falou, Sérgio. Falou. Tchau. Valeu. Valeu, valeu. Tchau.